Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde e Consciência. Eu sou Vitor Maia e hoje nós vamos falar sobre como é de fato fazer ciência no Brasil. Para isso, eu recebo o professor Fernando Reis, que é pró-reitor de pesquisa da UFMG e também professor aqui do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Vitor. É uma alegria estar com vocês aqui. Ótimo. Professor, para começar, conta um pouco sobre como é que surgiu o seu interesse pela ciência. Não dá para precisar o momento, mas com certeza foi na infância. Acredito que nas aulas de ciências e lendo as velhas enciclopédias de conhecimento que havia nas casas antigamente, coleções de livros em que se podia ler sobre qualquer assunto. Eu não tenho dúvida que a infância é a hora certa de despertar esse interesse. É quando a gente ainda tem aquela curiosidade genuína e tudo, de fato, converge para fazer perguntas. As melhores perguntas são as que a gente faz na infância. O senhor lembra de algum professor de ciências assim ou foi algo da escola mesmo? Acho que todos influenciaram muito bem. Legal. E como é que o senhor definiria a rotina de um pesquisador? Será que a rotina que você imaginava lá na infância foi isso mesmo ou é muito diferente? É um pouco diferente. Eu diria que eu imaginava que o pesquisador passasse a maior parte do tempo em abstração, pensando nas ideias, conjecturando, imaginando as soluções. Mas a gente passa a maior parte do tempo administrando a pesquisa. Isso é uma tarefa importantíssima e que toma tempo e esforço também. Administrar a pesquisa é trabalhoso, mas é necessário para a gente poder depois fazer o mais importante, que é pensar e encontrar as respostas para as grandes perguntas da ciência. Legal. A gente vai falar um pouco aqui sobre como é que se formam pesquisadores ainda, mas essa parte de administração envolve uma série de processos, né? Muita coisa, porque pesquisa tem que ser bem planejada para começar. Então, escrever um projeto, às vezes, é a parte mais demorada e precisa de muitas pessoas colaborarem. Não se faz mais pesquisa individual, solitária, como antigamente. Reunir essas pessoas, encontrar o modelo melhor de fazer a pesquisa, de abordar o problema, é uma tarefa fundamental do início do processo. Depois é preciso que várias pessoas revisem a pesquisa antes dela começar. Existe um processo de regulação, especialmente em saúde, que praticamente toda pesquisa envolve avaliação ética. Ela precisa ser submetida a um comitê de ética. Além disso, tem que haver um planejamento financeiro. Pesquisa custa dinheiro, com poucas exceções. E é preciso captar recursos para isso, que é um processo longo de disputa, porque o recurso é limitado. E você precisa escrever muito bem a sua proposta para poder conseguir financiamento. Depois, quando o dinheiro chega, é mais trabalhoso ainda aplicar o dinheiro, porque frequentemente, na maioria das vezes, é dinheiro público. E a forma de utilizá-lo obedece todas as normas de uso de recurso público. Depois tem que prestar contas. No meio do caminho tem que reunir pessoas, tem que administrar equipes, tem que fazer os processos andarem de forma eficiente. Então é uma grande tarefa de gestão também. Legal. Muita gente que está nos acompanhando pode achar que a ciência é algo distante, algo que não está no cotidiano dela. O senhor pode citar algum exemplo, talvez, de uma pesquisa da UFMG ou outra que o senhor lembra, que tem impactado muito o cotidiano das pessoas? A ciência impacta o nosso dia a dia em tudo. O fato de nós estarmos aqui hoje conversando de forma saudável se deve à ciência que permitiu terminar a pandemia de Covid-19. Sem ciência, essa pandemia já estaria no seu 5º ano, devastando uma proporção significativa da população mundial, como aconteceu com a pandemia de peste negra. Naquela época não tinha ciência para resolver. Então, o fato de nós estarmos aqui se deve à ciência. O fato de nós termos crescido até a idade adulta se deve à ciência, porque antes das vacinas, das medidas de puericultura, de alimentação e hidratação de crianças e dos desenvolvimentos na produção de alimentos, vivia-se muito menos. E uma grande proporção das pessoas perecia ainda criança ou jovem. Hoje, isso mudou de forma impressionante no mundo todo, com exceção de alguns lugares que ainda tem uma alta mortalidade infantil, ainda tem miséria, mas a proporção para a humanidade diminuiu. E hoje, grande parte da humanidade pode esperar uma vida muito melhor e muito mais saudável. Perfeito. Professor, uma entrevista que a gente fez em 2019, não sei se o senhor lembra, foi na época uma homenagem que o senhor recebeu da Academia Mineira de Medicina de Personalidade Médica do Ano.
O senhor me contou de uma pesquisa do seu pós-doutorado sobre um receptor da prolactina, e que é um hormônio, prolactina é um hormônio ligado à produção do leite materno e regulação do ciclo menstrual. O senhor pode usar esse exemplo para explicar como é que uma ideia que um pesquisador tem vira uma pesquisa? A melhor explicação é te lembrar que a pesquisa é uma continuidade. Ela não nasce do zero, ela não nasce de uma inspiração. Ela nasce de um raciocínio em sequência. Então, para ter uma ideia de pesquisa, é preciso conhecer o que foi descoberto até ontem. A partir do entendimento daquele assunto, daquele tema, pode ser uma doença, pode ser um material de uso na indústria, pode ser um programa de computador. Mas a partir do momento em que eu conheço o que existe sobre aquilo, eu, como pesquisador, tenho que ter a habilidade de fazer novas perguntas, de ter uma nova curiosidade. E na sequência desse conhecimento, eu penso, qual é a próxima coisa que eu gostaria de saber? E é assim que surge a ideia da pesquisa. Então ela não surge isolada, ela surge numa cascata de conhecimento. Perfeito. E daí tem que se fazer um projeto, tem que se buscar financiamento, aquilo que o senhor... Exato. Por que eu quis estudar um hormônio liberador de prolactina? Porque nos 10 anos anteriores eu estudava os mecanismos de regulação desse hormônio, tem esse nome por ser o hormônio do leite, mas ele faz muitas outras coisas. Então não é porque um dia eu acordei pensando, vou trabalhar com esse hormônio. Não, eu já trabalhava com ele há mais tempo e as perguntas surgiram exatamente pela sequência de trabalhos feitos até então. Então não é bem aquele momento eureka que ficou clássico. Há alguns momentos em que a gente encontra soluções para as quais eu estava dedicando muito tempo de estudo durante o período anterior. Então, muitas pessoas se lembram do momento em que acharam a saída para um problema. Mas não porque isso caiu do céu, e sim porque passaram muito tempo pensando nesse problema. Perfeito. O senhor já citou aqui a pandemia de Covid-19. E nesse momento, muita gente olhou para os processos da ciência. Então, do dia para a noite, a gente estava ouvindo nos jornais termos como ensaio clínico randomizado duplo cego controlado por placebo. Essa realidade que talvez para os pesquisadores seja mais comum, mas realmente para a população foi algo novo. Como é que o senhor vê essa questão e o que pode ser feito para aproximar a população da ciência? Há muitas coisas que precisam ser feitas para aproximar a população da ciência. A primeira coisa é investir cada vez mais no ensino de ciências no nível fundamental. O ensino de ciências tem que se tornar cada vez mais atraente, mais participativo e favorecer a criatividade e a curiosidade dos estudantes na mais tenra idade. Entrou na escola, já tem que pensar em ciências. Em segundo lugar, é preciso melhorar a qualidade da divulgação científica em todos os níveis. Divulgação científica feita pelas próprias instituições de pesquisa e feita pelos meios de comunicação. Essa divulgação científica, ela precisa aprimorar para mostrar o seguinte: a ciência vive de questionar, de interrogar e de respostas incompletas. Então, ela não enuncia dogmas e verdades rígidas. Isso é muito difícil das pessoas entenderem. Por que uma pessoa descobriu uma coisa hoje e daqui a um ano descobre que não é bem assim? Por que uma orientação é seguida por um tempo e depois ela muda? Porque a ciência vai construindo novos pedaços de verdade. Isso não é fácil de transmitir, mas é preciso que todo mundo entenda que é assim que a gente chegou até aqui. A gente hoje, por exemplo, tem possibilidade de fazer cirurgias com muita segurança porque muita ciência foi empregada para chegar na técnica de anestesia que se usa hoje e nas técnicas de cirurgia de pré- e pós-operatório que se usam hoje. E foi preciso quebrar muita cabeça e mudar muita coisa. Hoje se faz diferente de muitos anos atrás. Naquela época era o que a ciência esclarecia com base no conhecimento de até então. Hoje se faz diferente porque novos conhecimentos foram agregados. Então as pessoas agiram mal antigamente? Não, elas agiram à luz da ciência da sua época. Nós temos que trabalhar esse conceito para as pessoas ficarem mais confiantes no processo de desenvolvimento baseado em ciência. Certo. E ainda nessa temática da Covid, a UFMG apoiou o enfrentamento da pandemia em várias pesquisas. Não só em pesquisas, mas em ensino e extensão também. Mas focando aqui em pesquisa, entre elas a gente testou vacinas como a Janssen, a Pfizer e a Sinovac, tanto lá no ICB quanto aqui
na Faculdade de Medicina. Agora a gente está bem próximo de ter uma vacina brasileira, que é a Spintec, produzida lá no CT Vacinas e testada em humanos aqui na Faculdade de Medicina. A gente pode afirmar que a UFMG ela se destaca nessa área de vacinas? Sem dúvida alguma. Eu digo que a UFMG, além de ter participado de importantes ensaios clínicos, ou seja, testes em larga escala em seres humanos, de vacinas que hoje estão disponíveis para a população, como esses exemplos que você citou, a UFMG também se destaca no desenvolvimento de vacinas, né? A UFMG participou intensamente no desenvolvimento da vacina contra a dengue, que o Butantan deve lançar em breve. A UFMG tem essa linha de desenvolvimento de vacinas contra várias doenças infecciosas negligenciadas. O próprio CT Vacinas tem, na sua linha de pesquisa, vacinas já em estado bastante avançado para, por exemplo, malária, leishmaniose e até doença de Chagas, que até hoje não existe uma vacina comercial, mas a UFMG está trabalhando nisso. Então, nós temos uma força científica de nível internacional e a contribuição é muito grande. A UFMG, por exemplo, foi responsável pela única vacina brasileira contra a leishmaniose canina. Ela agora acabou de licenciar uma vacina também da área de zootecnia, piscicultura, e nas vacinas humanas ela está se colocando como líder nacional a partir do projeto do Centro Nacional de Vacinas, que deve ser inaugurado em breve. Excelente. Então dá para dizer que o papel das universidades na produção científica, em especial as universidades públicas aqui no Brasil, ele passa por todo esse processo, né? Sem dúvida. As universidades públicas, elas respondem por mais de 90% do conhecimento produzido no Brasil. Esse é o lugar de produção científica no Brasil. Isso não é o ideal, nós deveríamos ter uma participação maior das empresas. Mas, enquanto trabalhamos para engajar mais as empresas em ciência, e esse é um trabalho que está sendo muito intenso no Brasil todo, em Minas Gerais, com destaque para as ações da FAPEMIG, enquanto isso, é preciso valorizar a pesquisa de alta qualidade feita nas instituições públicas, porque é com essa pesquisa que o Brasil pode e está contribuindo para o avanço em todas as áreas no mundo inteiro. Aí também acho que a universidade tem um papel de formar novos pesquisadores, né? Você pode falar um pouco sobre como é a formação de novos pesquisadores? A formação começa com estudantes do ensino médio, que vêm fazer iniciação científica júnior na UFMG. Não só estudantes do nosso colégio técnico, como também de várias escolas de Minas Gerais, que frequentam aqui a universidade como bolsistas de iniciação científica júnior. Ela segue na graduação com a iniciação científica e também, paralelamente, existe a iniciação tecnológica, vários programas que abrangem os dois focos, o científico mais convencional e o científico tecnológico, e prossegue com mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ou seja, do ensino médio até o pós-doutorado são vários estágios de formação e a universidade agrega essas pessoas no mesmo grupo. Então você tem o mesmo grupo com pessoas de várias idades, várias fases de maturidade trabalhando no mesmo projeto, que é fantástico. E é uma mão de obra muito qualificada, né? São muitos anos de formação, se a gente pensar desde o ensino médio, o ensino fundamental, até o pós-doutorado, a gente está falando aí de 15 anos, pelo menos. Pelo menos. E com base na sua experiência na pró-reitoria agora, quais são os maiores desafios para essas pessoas, para quem faz pesquisa no Brasil? No Brasil, os desafios da pesquisa são maiores do que em outros países do mesmo nível de renda e do que em outros países com o mesmo nível de representatividade científica. E esses desafios precisam ser enfrentados se nós quisermos dar o próximo salto e passar realmente para a liderança mundial. Eles incluem dificuldade de empregar cientistas. Nós formamos muito mais cientistas do que o número de postos de trabalho. Isso porque nós concentramos a ciência nas universidades públicas. Nós precisamos abrir postos de trabalho para os cientistas na iniciativa privada. Não só em universidades privadas, mas sobretudo em empresas que precisam fazer ciência e empregar os nossos doutores. Porque senão nós vamos exportar as pessoas formadas aqui. É o que está acontecendo em grande número.
doutores formados no Brasil com uma imensa capacidade indo trabalhar no exterior. Então, abrir postos de trabalho é fundamental e isso passa por engajar as empresas na pesquisa. Depois nós precisamos melhorar a legislação. Pesquisa se faz com materiais produzidos no mundo inteiro. Nós precisamos importar muito material para pesquisa. E essa importação ela é extremamente burocrática. Precisa desburocratizar a importação. Isso é uma das coisas mais importantes para nos colocar de igual para igual com o resto do mundo. E precisamos aumentar gradualmente, não dá para ser do dia para a noite, mas precisamos aumentar gradualmente o percentual do produto interno bruto investido na pesquisa no Brasil. O investimento total do Brasil, considerando público e privado em pesquisa, ainda está abaixo da média dos países que mais produzem ciência no mundo. Nós precisamos seguir o exemplo da China, que saiu lá de trás e em 20 anos passou na frente de todo mundo. O exemplo está aí, o Brasil pode fazer isso. E para a gente talvez seja óbvio, professor, mas para quem está nos acompanhando, a gente precisa fazer isso e não trazer só as tecnologias e a ciência do exterior para cá, porque a gente tem problemas que são próprios da nossa sociedade, né? Por exemplo, você citou aqui a doença de Chagas e outras doenças que são da nossa população. Então, estava até num evento com o professor Lor sobre neurofibromatose e ele usava um exemplo de que talvez a gente não invente a cura, um remédio de alta tecnologia, mas a gente consegue, nesse momento, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, descrever apresentações clínicas dessa doença e melhorar a vida desses pacientes de uma forma geral, né? Fazendo ciência aqui no Brasil e algo que não pode ser abandonado, né? Há muitos motivos para um país querer ter a sua ciência forte. Um deles é estudar com mais afinco os seus problemas exclusivos, os seus problemas locais e regionais. Esse é um deles. Mas o outro motivo é porque quem tem ciência forte lidera o mundo, melhora a qualidade da sua economia, melhora a qualidade dos empregos, melhora a renda das pessoas, melhora a média salarial. E então você sai de um estágio de nação de baixa e média renda para um estágio de nação de alta renda fazendo pesquisa científica e tecnológica. Esse é o caminho. E é claro que na base disso está uma melhoria da educação, universal para todos. Isso é fundamental. Não se chega num estágio de desenvolvimento científico sem melhorar a educação. Então, com esses dois pontos de foco, nós conseguimos avançar. Excelente. Em comparação com outros países, o Brasil se destaca em alguma área em que ele já está melhor, vamos dizer assim? Em diversas áreas. O Brasil lidera a pesquisa em, por exemplo, biodiversidade. O Brasil tem várias pesquisas na área de genética que são muito importantes, especialmente porque a nossa população tem características peculiares, não dá para aplicar a pesquisa genética do resto do mundo facilmente à população brasileira, e a população brasileira, ao contrário, gera dados que são importantes para o mundo inteiro. Pesquisa nas áreas tecnológicas, posso citar várias, assim, na área de exploração de petróleo e gás, por exemplo, o Brasil é líder mundial. Na área de nanomateriais tem muita expressão. A própria UFMG também, esse papel importante. Sem dúvida, a UFMG é líder e o Brasil líder também. E na área de ciência da computação, em que o Brasil tem, e a UFMG em especial, um pioneirismo em vários processos computacionais, incluindo o da moda, que é a inteligência artificial, mas que aqui existia muito antes de isso ser um assunto popular. Excelente. E como é que o senhor enxerga o futuro da ciência? O país tem potencial para ser uma referência global? O senhor já falou um pouco dos desafios, né? Mas como que o senhor vê para frente agora esse futuro nosso? Nós temos potencial porque nós já temos uma mão de obra, digamos, nós já temos uma massa crítica científica capaz de fazer isso. Então, a primeira coisa é utilizar essas pessoas bem formadas. O Brasil já avançou muito nas últimas décadas investindo em formar bons pesquisadores. E formou muita gente bem qualificada. Agora precisa dar condição dessas pessoas trabalharem. Com isso, nós temos um futuro muito promissor em todos os temas, em todas as áreas, incluindo medicina, incluindo descoberta de medicamentos, de processos médicos, de diagnóstico, e passando pelas áreas tecnológicas, pelas áreas humanas. O Brasil tem gente para fazer uma pesquisa de mais impacto e de mais volume se todo esse potencial for bem aproveitado agora. Senão essas pessoas desistem e vão para fora do Brasil. E para finalizar, professor, para quem quer ser cientista, qual que é o seu principal conselho? Comece agora.
Se você está, eu falei isso esta semana para os calouros que entraram no FMG. Vocês querem ser cientistas? Comecem amanhã. Não precisa esperar toda uma formação, porque a gente começa a pensar em ciência quando ainda tem a cabeça aberta para fazer as perguntas mais interessantes e mais originais. E confie no seu talento, confie na sua vocação, porque isso pode te levar longe. E a ciência nos traz recompensa diária pelo prazer de fazer. E, eventualmente, traz uma recompensa a longo prazo com o impacto do que a gente descobre. Então, pode vir que é muito bom. É excelente. Professor, agradeço demais a sua participação aqui no Saúde e Consciência. Prazer foi meu, obrigado e até a próxima. O Saúde e Consciência fica por aqui. Acompanhe o canal para ver mais vídeos como esse. Informação é saúde e até a próxima.